aqui. Vamos iniciar aqui para a gente não tomar muito tempo. Amanhã de domingo de vocês. Bem, vamos iniciar com uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de aprender a Tua Santa Palavra a respeito das coisas eternas. Que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã maravilhosa, qual o Senhor nos concede, para nos entendermos, ó Pai, a autoridade das Escrituras, a totalidade das Escrituras inspiradas, que o Senhor possa nos ajudar nessa missão de ensinar, de entender, de compreender, Pai, para que Teu reino possa, ó Pai, cada vez mais avançar pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que o Senhor possa nos ajudar a nos moldar cada vez mais, entender cada vez mais os Teus propósitos, os Teus desígnios, mediante a Tua Palavra, mediante, ó Pai, a Tua Igreja neste mundo. Que o Senhor possa nos fortificar nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos dar uma recapitulada no que a gente aprendeu até aqui, né? Na questão da bibliologia, né? Nós estamos estudando sobre a Bíblia, né? A doutrina das Escrituras. E a primeiro momento a gente viu ali a construção, né? da Bíblia. Vimos as traduções, que ali foi a Septuaginta, né? Vocês lembram da Septuaginta, da Vulgata Latina, né? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, né, para o grego, né? Feita ali os 70 anciões, ou 72 anciões ali na cidade de Alexandria, a pedido do Ptolomeu, do faraó Ptolomeu Filadelfo. A Vulgata Latina é a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento, do grego e do hebraico para o latim, né, para a língua do povo, e a gente viu ali que foi a tradução de São Jerônimo, né, ali mais ou menos no século IV. Depois a gente pulou para a revelação, a questão da revelação, aí aprendemos o que é a revelação geral e a revelação específica ou especial. A revelação geral é aquela revelação que Deus faz a todos, né? Faz para todo ser humano, vamos dizer assim, né? E a revelação especial é que a gente encontra nas Escrituras, né? De forma específica ali e de forma plena, né? No Verbo encarnado, no Senhor Jesus. Depois a gente pulou na última aula, se eu não me engano, foi a questão da inspiração das Escrituras, né, irmã Aline? Inspiração das Escrituras, inerrância e infalibilidade, né? A gente ficou nesses 3 pontos aí. A gente viu que as Escrituras são inspiradas por Deus, né? Foram ali, mediante o Espírito Santo, guiou, orientou ali os escritores, e através da vida deles ali, tomando a forma deles, a gente até falou a questão de tomar a cultura, tipo que os escritores não foi um robô, né? Mas Deus usou ali suas faculdades, né? Eles não entraram em um êxtase para escrever as escrituras, não. Deus usou as faculdades deles para escrever, né? Tomando molde. Eu até usei aquela referência, se não me engano foi Calvino que disse, do vitral, né? A luz passa naquele vitral, toma forma e sai do outro lado ali. Foi ali que ocorreu, né? E eles foram privados de errar, né? Nós falamos um pouquinho dos escritos originais. Nós não temos eles mais hoje, né? A gente tem a cópia da cópia da cópia. Só que ali a gente viu ali que as escrituras não têm erro, né? Elas são... Aí a gente falou sobre a questão de alguns erros, entre aspas, da Bíblia, que foi erro de cópia e tal. E a gente falou da infabilidade, né? Que a escritura ela não conduz ao erro, aquele que está lendo ela, né? Ou estudando ela. E hoje a gente vai entrar na autoridade das Escrituras e no número de livros inspirados, que é o cânon, né? Primeiramente a gente vai entrar nas autoridades, né? O que rege, né, a nossa vida, o que orienta a nossa vida, é através ali das Escrituras e da autoridade. A gente vai ver a autoridade das Escrituras nesta manhã, a priori. Tá certo? Eu queria trazer aqui uma definição do livrinho que a gente tem como texto, na página 75, capítulo 5, a autoridade das Escrituras. O pastor Paulo Anglada aqui, ele cita aqui a Confissão de Fé de Westminster, né? Eu vou ler ela com vocês, que ela de fato é muito útil assim, para a gente entender um pouquinho sobre a autoridade das Escrituras.
Página 75, capítulo 5, diz aí, autoridade das Escrituras. Ele citando a Confissão de Fé de Westminster, né? A autoridade das Escrituras Sagradas, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais absolutamente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Né? Aí está no parágrafo 4 e parágrafo 5. Aí diz aqui o pastor Paulo Anglada, né? No livro Sola Escritura. Esta foi outra doutrina fundamental da reforma do século XVI, em contraposição à doutrina católica romana de uma tradição oral apostólica, a qual, na prática, havia se igualado à autoridade das Escrituras e de supostas novas revelações espirituais, reivindicadas pelos assim chamados reformadores radicais. Os reformadores sustentaram a doutrina da autoridade suprema das Escrituras. Aí é o que a gente fala lá do Sola Scriptura, né? Não sei se vocês já ouviram. Sola Scriptura foi, portanto, a resposta reformada à autoridade da tradição e da igreja e de supostas novas revelações do Espírito. Geralmente quando a gente trabalha, né, a autoridade das Escrituras, a gente sempre volta geralmente para a Reforma Protestante, porque ali ocorreu um dos eventos fantásticos ali que praticamente estabeleceu o Sola Scriptura. Vocês lembram desse Sola Scriptura? Né? Que ali a gente vê ali parte ali de Martinho Lutero, né? na Dieta de Worms, né? Na Dieta de Worms, ele fala uma palavra ali, uma frase ali fascinante, né? Que praticamente tira a autoridade do Papa, vamos dizer assim, da tradição, e coloca ela novamente, faz ela voltar para a Escritura e a Escritura somente, né? Ele até fala, né? A menos que eu seja convencido pelas Escrituras, né? Porque minha mente ela está cativa às Escrituras. Se vocês não me provarem mediante as Escrituras, eu não tenho como eu me retratar. Então ele estava colocando toda a autoridade, né? Novamente nas Escrituras, porque é o que a gente tem sempre falado, né? A Escritura é a única regra de fé e prática. Ela é a única que de fato é inspirada, né? A gente fala que os homens não são inspirados, né? Na época ali da Reforma, o que estava sendo combatido? Praticamente a autoridade do Papa, de como interpretar a Bíblia, a questão da tradição, porque no catolicismo a gente tem a autoridade do Papa, em primeiro lugar, segundo, a tradição, né, o que os pais da igreja escreveram, o que a igreja produziu, segundo a sua interpretação, está em segundo lugar, e em terceiro lugar vem a Escritura, né, e a Escritura interpretada pelo magistério, né, pelo clero. Então, vamos dizer assim, o povão não tinha, o povo na verdade nem falava latim e ele não tinha acesso à Escritura praticamente. Então, o que Martinho Lutero estava combatendo ali no século XVI era a questão da autoridade. E a autoridade ela só reside aonde? Nas Escrituras. É o único meio que a gente tem de acesso, vamos dizer assim, ao que os apóstolos escreveram. Né? E a gente viu, né, somente o que a gente até vê hoje, a questão do cânon, e somente aquilo que os apóstolos escreveram, os profetas ali do primeiro século, né, ligado aos apóstolos, né, os escritores ligados aos apóstolos, somente aquilo que eles escreveram fazem parte da Escritura. Tudo que vai além, e a gente vai ver que veio muito escrito além do que os apóstolos escreveram, né,
que colocaram até o nome de apóstolo para falar que também é escritura, para falar que também é inspirado. E a gente vai ver isso tudo hoje. Trazendo aqui uma definição no livrinho do Paulo Anglada, está aí na página 76, ele coloca aqui, ó, como escreve Bavinck, ou Herman Bavinck, né? Autoridade é o fundamento da estrutura inteira da sociedade humana. Nós vivemos sob autoridade em todas as áreas da vida, na família, na sociedade e no Estado. Nascemos e somos criados debaixo de autoridade. Aí ele coloca aqui, na esfera da religião e da teologia, explica Bavinck, abre aspas, né? A autoridade não é menos, mas muito mais necessária. Aqui ela é uma necessidade vital. Sem autoridade, a fé, religião e teologia não podem existir por um momento sequer. Entretanto, a autoridade em questão aqui possui um caráter completamente único, pela própria natureza do caso. Ela tem que ser uma autoridade divina, pois religião não é uma relação de um inferior para com o seu superior, mas de uma criatura para com o seu Criador. Olha só. Então, na questão aqui da autoridade das Escrituras, a gente vê que a gente está sempre debaixo de autoridades, né? Na nossa vida, na nossa família, né? Nós como pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos, né? Na questão da sociedade, a gente está debaixo de uma lei, debaixo de autoridades que regem, que orientam, né? Mas na questão da Escritura, né? Aqui, como o Bavinck fala, não é uma relação inferior para com um superior, né? Em termos do mundo. Mas aqui ele fala mais de uma criatura para com seu Criador. É a autoridade do Criador que o Criador tem sobre nós. Nós vivemos dentro deste mundo, né, que foi criado por um Deus supremo, divino, santo, justo, que tem vamos dizer assim, né, as suas regras, as suas leis, né, provinda do seu caráter divino e santo, e ele orienta e ele possui autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre nossa vida. E ele sabe o que é melhor para nós, porque a gente sempre tem falado nas nossas reuniões, nos cultos, sobre como nós somos depravados, né, como o pecado nos afetou de tal maneira que a gente, se a gente deixar à mercê de nosso próprio coração, a gente só, né, declina, só cai, só faz coisa errada, busca os intentos do nosso coração e vai viver uma vida desregrada, pecaminosa, prejudicando a nós mesmos e prejudicando o próximo. Então por isso que a gente tem que sempre submeter aquele, né, que vai nos orientar de forma perfeita, né, de forma sábia, de forma a glorificar o seu próprio nome. Por isso que a gente tem que sempre voltar para a autoridade, aquilo que pode nos regir, aquilo que pode nos orientar, é somente a Escritura. E a Escritura, como a gente viu na aula passada, é inspirada, é inerrante, é infalível, ela não vai nos conduzir ao erro e vai nos levar ao porto seguro, né? Que a gente fala que é a Canaã celestial. Eu sempre tenho falado sobre isso, né? Continuando aqui no livro, ó. O que, portanto, significa a doutrina da autoridade das Escrituras? Aí ele coloca aqui, ó, significa que, por serem divinamente inspiradas, elas são inerrantes, né, como a gente falou na aula passada, verídicas em todas as suas afirmativas, não contendo erro algum, histórico ou doutrinário, o que as torna infalíveis e, portanto, autoritativas em todo o seu conteúdo. Segundo essa doutrina, as Escrituras são a fonte suprema de autoridade que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado, a única regra infalível de fé, olha só, e de prática. Então, ela que nos orienta, ela que nos guia, e ela tem autoridade, né, sobre nossas vidas. No slide aqui, a gente continuando no slide, no segundo slide, né, eu coloquei aqui, né, a autoridade das Escrituras baseia-se no fato de que toda ela é inspirada por Deus, palavra por palavra, e não contém erro nem falha. Né? Praticamente é o que nós vimos na aula anterior. Né? Eu queria ler um texto bíblico com vocês,
que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Que a gente vê aqui que a questão da inspiração da Escritura e, vamos dizer assim, para que ela serve, para que ela é útil, né? 2 Timóteo 3,16 é um texto conhecido, né, de todos vocês, certamente. É um texto que a gente sempre fala, sempre está usando. Encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu vou lendo aqui para a gente não tomar muito tempo. Ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura, por ela ser inspirada por Deus, né? Deus ter guiado ali seus escritores, por ela ser, o que a gente sempre tem falado, né? Ela não conter erro, não conter falha. Ela é útil para guiar nossa vida. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, né? Para a correção, para a educação na justiça. Eu sempre tenho falado para vocês a importância da gente estar sempre sendo orientado pela Bíblia, ter o conhecimento bíblico. Para o quê? Para a gente ajudar os nossos irmãos e irmãs na fé. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês têm uma mente crítica, têm uma mente que estuda, que vocês são esforçados, porque todas vocês são teólogas, lembra disso. Todos somos teólogos. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente explica um texto para alguém, quando a gente vai ensinar nossos filhos, vai ensinar na igreja, vai ensinar qualquer pessoa. Você abriu, está falando de Deus, você está fazendo teologia. Né? Tanto que eu falei até para a irmã Aline, né? Acho que foi na primeira ou segunda aula, né? Nessa questão de todos somos teólogos. Que tipo de teólogos nós somos? Né? Nós somos esforçados ou nós somos negligentes? Né? Porque quando a gente abre a boca, a gente fala de Deus, a gente está fazendo teologia. E o negócio é, a gente está fazendo uma boa teologia ou uma má teologia? Né? E a partir, claro, do seu esforço, da graça de Deus na vida de vocês, vocês compreendendo as doutrinas centrais da fé, as doutrinas da Bíblia, toda a Bíblia, né? Vocês vão ensinar as pessoas, vocês vão corrigir, vocês vão repreender elas, segundo a Escritura. Né? E você deve fazer isso com o pastor, não importa se é líder ou não, os irmãozinhos lá que não participam, não tem nenhum cargo, vocês têm não só a obrigação de orientar. Né? Se você vê algo errado, você tem que ir lá e ensinar segundo a Escritura. E ela é útil para isso. Nem, né, Paulo fala aqui a Timóteo. Né? Toda a Escritura ela é inspirada. A gente viu a questão da inspiração verbal e plenária na última aula. Que a Escritura, toda ela é plena, de forma plena, ela é toda inspirada, os 66 livros. E a gente crê na inspiração verbal, palavra por palavra, né, é inspirada por Deus. Então toda ela é útil para você ensinar, para você repreender, para você corrigir, né, para educar na justiça. A fim de quê? Né? A fim de que o homem de Deus, né, que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então por isso que a gente vê assim que a gente sempre tem que voltar para as Escrituras, usando as Escrituras, porque ela é a base que vai fomentar, que vai construir, né, essa casa onde ali a gente vai colocar a nossa prática. Lembra que eu falei para vocês que se você não tiver uma ortodoxia, ou seja, uma doutrina correta, você não vai ter uma ortopraxia, ou seja, uma prática correta? Vocês lembram disso? Então, por isso que é necessário a gente estar alicerçado nas Escrituras, na autoridade das Escrituras, e somente nela. Porque é ela que vai sustentar a nossa vida prática. O entendimento que vocês têm da autoridade das Escrituras, se ela não for autoridade para nossas vidas, outra coisa vai guiar vocês. E a gente vai ver hoje a questão do misticismo, né? A questão do tradicionalismo, a questão do pragmatismo, aquilo que dá certo ou não, e outras coisas mais. Que se a Escritura não for autoridade, outra coisa vai se colocar nessa autoridade. E isso vai normatizar, isso vai te guiar.
E dependendo daquilo que você guiar, você vai, querendo ou não, você vai guiar os outros também. Entendeu? Então por isso que aí está a gente fala, aí está o perigo, né? Da gente não ter somente a escritura como a única autoridade na nossa vida. A gente pode ser levado, né, ao erro, né, se a gente colocar outra autoridade que não seja a Bíblia. Então, a Bíblia é tudo isso, ela é inspirada e ela é útil. Lembre disso, ela é útil para repreensão, para correção, para educação. E de fato, um homem de Deus, um cristão sincero, se ele está no erro e você trazer as escrituras para repreender, corrigir ele, orientar ele, ele vai se submeter. Porque ele crê que a escritura ela é inspirada, ela é autoridade, não tem nenhuma outra. Por isso que a gente sempre tem que estar embasado, né, fundamentado nas escrituras, e nenhuma outra coisa mais. Tá certo? O próximo slide aqui, né, eu trago uma fala do pastor Marcos Granconato. Ele diz assim: por ser inspirada, inerrante, infalível e interpretável, somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Assim, qualquer crença que a rejeite jamais poderá levar o homem ao real conhecimento da divindade. Então, através dessas escrituras que são inspiradas, que são inerrantes, a gente sempre vai bater nessa tecla, tá? Infalível, e elas são interpretáveis. Somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Né? Ela é a única que pode nos guiar a conhecer o nosso Senhor, que nós tanto amamos, né? Que fez essa obra maravilhosa, que criou este mundo, que enviou o seu Filho, né? Que ali morreu de forma substitutiva para nos resgatar, né? Sendo punido em nosso lugar, né? Nos reconciliando com o Pai, né? Enviando o Espírito Santo, mostrando ali o seu caráter, tudo, fazendo com que a gente, até falei para a irmã Aline na primeira aula, né? Você não pode pensar que esse livro ele não toca você, né? Você faz parte dessa narrativa de redenção, né? Tudo que eles escreveram chegou até você mediante essa obra, né, maravilhosa que o nosso Senhor fez para nos resgatar, fez para nos trazer de volta para Ele. Né? Porque o primeiro homem ali ele se perdeu no Éden, só que Deus, mediante esse plano maravilhoso, soberano, Ele criou essa narrativa, né? Criou este mundo e guiou essas pessoas para escreverem, para trazer a gente a fé, para trazer a gente a comunhão com Ele. E só a Escritura, ela pode nos guiar, ela pode nos mostrar quem é Deus. Né? E a gente falou ali da questão da revelação geral e a revelação específica, né? Que através da revelação específica a gente pode conhecer a Deus. Ela tem conteúdo salvífico que pode nos religar com o Senhor. Então, qualquer crença que rejeite a Bíblia, a autoridade da Bíblia, jamais poderá levar o homem, que nem eu coloquei com o Marcos Granconato disse, ao real conhecimento da divindade do nosso Senhor. E aqui o próximo slide, né? A Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. É ela que pode nos guiar, é ela que pode nos orientar. Né? E tem várias implicações por a Bíblia ser a palavra de Deus e a autoridade. Tudo bem? Aqui, Titio tá dando aula agora, tá? Já já o Titio vai falar com você. Se puder, chama a Satsuki-chan pra fazer café, tá bom? Minha sobrinha que veio aqui. Então aqui a gente vai falar das implicações da Bíblia como autoridade. Que nem a gente estava falando, coloquei aí, né? Somente a Bíblia é a única regra de fé e conduta. E é o que a gente sempre tem falado, né? A única regra de fé e prática, né, do cristão. É a única que pode nos guiar, que pode nos orientar, que tem essa autoridade. Somente ela, lembre disso, é a única regra de fé e prática. Se alguém vir para você com uma doutrina estranha, algo do tradicionalismo ou do misticismo, né, das suas visões, das suas revelações particulares, entre aspas, né, e quiser te orientar segundo elas, e elas não tiver base na Escritura, você deve rejeitar. Você deve
Totalmente rejeita, porque ela não é aquilo que vai te guiar. E a gente tem visto o problema que isso dá na igreja, né? A gente olha para a igreja brasileira e a gente vê a bagunça que é, porque o livro santo não tem sido aberto e tem sido fonte de autoridade, fonte de conduta, né? Fonte de fé e prática. Nós estamos vendo. É outra coisa que tem regido a vida dessas pessoas, né? E aí a gente vê o problemão que é a questão da você não está fundamentado na escritura, né? Aí a gente vê aqui, né, todas as doutrinas e ensinos errôneos ou estranhos às escrituras devem ser rejeitados. Toda doutrina que não partir desse livro santo, que eles são errôneos, são errados, estranhos, né, às escrituras, deve ser rejeitado por nós. A gente não deve acatar, não deve obedecer, né? Se a pessoa quiser impor para você alguma doutrina, né, seja de qualquer tradição que seja, né, se não partir com respaldo bíblico, se não tiver apresentado nas escrituras, deve ser rejeitado, né? Deve ser tirado. A gente vai ver aqui, né? Até coloquei aqui, né, a questão de Lutero, nem eu disse a princípio, né? A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, a menos que assim submeta a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Então, a gente vê que Lutero ali, ele estava submisso às Escrituras Sagradas, porque ela é a única fonte. É a única fonte, praticamente, que nos liga aos apóstolos inspirados por Deus, né? O Lutero ali, ao estudar, ao olhar para a Escritura, viu que a fonte de autoridade última era a Bíblia, era a Escritura. Porque ele viu ali a questão das contradições que a Igreja Romana tinha feito ao longo dos séculos, né? Por estar estudando a Bíblia, a gente até viu a questão lá de Jerônimo, né? Por ter traduzido um texto errado, e a partir de um texto errado, formar toda uma doutrina em cima de um texto errado. E ver ao longo do século, dos concílios ali que a Igreja Católica fez, muitas contradições entre um Papa e outro. E, né, não sei se vocês sabem, mas tudo aquilo que o Papa fala, ele é inspirado, é inerrante, é infalível, né? Eles falam, né? Tudo que ele expõe ex-cátedra, né? A questão ali da cadeira episcopal, é inerrante, é infalível. E a gente vê, Lutero percebeu várias contradições ao longo dos séculos ali, né? E ele, poxa, não dá para seguir essas contradições. Aí ele voltou só para a fonte, de fato, daquilo que era inspirado, né? Que era ali a fonte inspirada ali que foi os apóstolos, né? Tanto que a gente pode dizer, eu sou católico apostólico, né? Nós não somos romanos, né? A gente faz parte da Igreja Católica, ou seja, aquela que está espalhada por todos os quatro cantos do mundo, e nós somos apostólica. Por quê? Porque a gente crê naquilo que os apóstolos escreveram, que é aí que a gente vê o Novo Testamento, não é? Todo ele, todos os escritos que a gente crê que foi inspirado de fato, nós cremos nas doutrinas deles. E qualquer coisa que vá além, pode ser até a tradição da igreja, nem a gente sempre fala que a tradição é boa, ela é útil, só que se ela não estiver debaixo das escrituras, deve ser rejeitada. Se ela não se conformar ao que diz as escrituras, a gente rejeita também, né? Não é porque vários irmãos nos anos anteriores, dos séculos passados, escreveram lá que a gente vai se submeter a tudo. Não. A gente vai submeter somente aquilo que tiver debaixo, né, das escrituras. Implicações aqui da Bíblia como autoridade. A gente continua. A autoridade da igreja, dos líderes eclesiásticos, precisa estar debaixo da autoridade das escrituras. Toda a autoridade da igreja, os líderes eclesiásticos, precisam estar debaixo da autoridade das escrituras. Você só pode obedecer, você deve obedecer somente se for regido, orientado debaixo da escritura. Até coloquei, nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. Então, lembra sempre disso. A Bíblia é que rege.
A Bíblia é a que orienta nossas práticas, nossas crenças. Lembra que eu falei para você, irmã Aline, que é como o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu creia, né? É a Escritura que vai fornecer, né, essas várias crenças, no que eu devo crer, no que eu devo praticar. Por isso que a gente sempre fala, né? Sempre tem isso em mente. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Nenhuma outra coisa deve reger a sua vida, né? Aí eu coloquei aqui, né? A opinião de nenhum pregador está acima da palavra de Deus. Deve estar dentro, né? Tudo que ele diz deve estar dentro da Escritura. Por isso que uma das coisas que a gente sempre fala, a melhor tipo de pregação é a pregação expositiva. Expondo verso a verso, né? Destrinchando o texto ali, na medida do possível, fazendo exegese, fazendo a correta hermenêutica do livro, e a gente vai passar por essas matérias, né? Exegese eu não posso dizer porque eu não conheço o grego direito. Meu grego é bem fraquinho, né? Só algumas palavras, né? Mas é muito bom, a gente vai estudar um pouquinho dessa questão da exegese e conhecer as línguas originais. A irmã Aline está até querendo aprender hebraico, né? Minha esposa aprendeu um pouquinho de hebraico. Ela olhou assim, e agora? O que eu faço com isso aqui? Eu falei, então, eu falei para você que a questão da gente aprender as línguas originais é para a gente entrar na exegese, para a gente entender o que significa de fato o texto. O que o autor ali quis escrever ali, né? Então, conhecer as línguas originais nos ajuda de fato em muito. Né? E a gente vai passar por essa questão da exegese, né? E também da hermenêutica. Então, a opinião de nenhum pregador, por mais eloquente que seja, se não estiver dentro da palavra de Deus, o que ele fala deve ser rejeitado. Né? Eu até falei para a irmã Aline, se não me engano, a questão do elogio a Helena de Górgias. Lembra, irmã? A questão do sofisma, né? Ali do livro de Górgias, ali, esse sofista, ele conseguia te convencer através de argumentos bonitos. Ele conseguia te levar por um argumento sem ele estar ligado à verdade. Então, é por isso que é perigoso, né, entre essas assim, você se encantar só com a eloquência da pessoa. E essa eloquência não está ligada à verdade. Você se deixar só ser guiado ali pela emoção e pelas palavras bonitas. Na questão de Górgias, né, com esse livro Elogio a Helena, tem na internet, se vocês quiserem procurar, né, tem o PDF ali, é bem curtinho. Nesse livro, não sei se a Jana lembra, Helena foi aquela responsável pela guerra de Troia. Né? Todo mundo conhece essa história, né? Que ela foi responsável, tal ali, né? Que dos gregos se voltarem contra os troianos e tal. E, né, a Gorgia, eles começam a tecer um argumento ali que Helena é uma coitadinha, né? A culpa ali era dos deuses ali, dos propósitos dos deuses, por ter dado uma beleza ali exuberante para ela, né? Ser uma das mais lindas, e outra, ela ter sido raptada. Então você começa a ficar até com dó. Poxa, como é que eu fui tão injusto com essa mulher, né? Falar tão mal dela. Aí daqui a pouco Górgias, ele vira o argumento. E ele começa a mostrar que Helena é sórdida, Helena, né, ela é culpada mesmo. E você sente um ódio, sabe, tão... querer matar essa mulher e tal, pra você ter ideia. Aí você vê que você vai do amor ao ódio, assim, de uma hora para outra. Aí no último parágrafo, ele fala assim, eu não queria dizer que ela é boa nem ruim. Eu nem conheço Helena, entendeu? Eu só queria mostrar que você pode ser conduzido pelos argumentos, sem que ele não tenha nenhum contato com a verdade, entendeu? Então, isso é o perigoso. Por isso que nossa mente, ela tem que estar sempre ligada às Escrituras. A gente tem que ser bereianos nessa parte. Lembra os bereianos na Bíblia? Né? Enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo ali, ele ministrava aqueles irmãos de Bereia, eles olhavam nas Escrituras para saber se o que Paulo estava falando condizia com o que estava lá. Vocês querem falar alguma coisa? Cunhado. Diga. É o que a gente vê hoje no mundo, né? Ou no Brasil, por exemplo.
no governo, no geral. Era isso, né? Eles contam lá uma mentira e propaga pelas redes. Sim. E a população não tem um estudo, não se preocupa em procurar saber se é verdade e acredita em tudo. Sim, bom exemplo. É aquela coisa que a gente sempre tem falado, né? Que o meu povo, né? Oséias 4:6, ele perece. Ele é destruído por falta de conhecimento. Então é importante. Quando a gente se liga nisso e fala, poxa, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Né? Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. Porque se a falta de conhecimento pode me destruir, pode me prejudicar, e pode não prejudicar só a mim, mas aqueles que estão junto comigo, eu tenho que correr atrás disso. Eu não posso deixar, eu ficar à mercê daquilo que os outros dizem. Eu tenho que constatar se está lá mesmo, se faz parte. Né? E se a gente diz que a gente ama a Deus, que a gente de fato, o Deus é o nosso Senhor, a gente tem que conhecê-lo. A gente vai entrar em teontologia, a questão do estudo do ser de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus. E a gente vai ver ali, eu até falar, que você pode, eu até falei isso, acho que numa pregação em Romanos, você pode estar adorando um Deus que você criou com a sua mente. Que você acha que Deus é da forma que você construiu na sua mente. Né? E você pode estar cometendo idolatria, porque o Deus que você adora não é o Deus das Escrituras. Que é um Deus que você adora sem esse conhecimento. Você montou ele dos textos isolados da Bíblia e está ali cometendo idolatria sem saber. Entendeu? A gente vai passar por isso. Foi a mulher samaritana? Isso, excelente, excelente exemplo. Um Deus que ela não conhece. Sim, sim. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Excelente exemplo. É aquela coisa, e ela porque acreditava que ela estava adorando a Deus, isso. Né? Na questão ali dos samaritanos, porque houve uma miscigenação entre judeus e povos de outras nações, eles começaram praticamente a miscigenar ali, a transformar, a gente fala de um sincretismo, uma mistura de religiões ali na região de Samaria. Por isso que Samaria é um povo diferente ali dos judeus, né? É um povo mestiço, que ali acatou algumas tradições e algumas da religião dos pagãos e misturou ali com o judaísmo, né, vamos dizer assim, a fé judaica. Por isso que Jesus fala, vós adorais que vocês não conhecem. Por mais que tenha algum ligamento ali, querendo ou não, né, o nosso pai adorou aqui neste monte, né, neste poço e tal, né, só que era uma fé não é miscigenada, né? Sincretista, ela é misturada com outras coisas. E não era de fato a fé genuína, né? Não era a crença genuína. Então é um excelente exemplo. Então, o conhecimento é importante, gente. Por isso que vocês têm que se esforçar para aprender, né? Quanto mais você tiver conhecimento bíblico das doutrinas, das orientações, vocês podem abençoar e orientar outros irmãos. É o que eu sempre falo para a irmã Aline, né? Na questão da apologética. Você tem que conhecer a doutrina, você tem que conhecer os pilares centrais da fé. Né? Porque quando você for debater ou defender a fé contra alguém, você vai usar o quê? Você tem que usar as escrituras. Né? Se ela é uma cristã, entre aspas, né? De fato, ou faz parte de alguma seita, a única base, a única ferramenta que você vai usar, é o que nós temos falado nessas aulas, é a escritura, que ela é a única que pode guiar e ela é a única que tem autoridade. Lembra disso. A opinião de nenhum pregador, como eu coloquei aqui, né, de nenhum pregador está acima da escritura. Né? Tudo que ele diz deve condizer com o que está a Bíblia. A gente até falando lá do dom de línguas, né? Fala, não, eu creio no dom de línguas. Só que ele tem que ser usado conforme como está na Bíblia. 2 ou 3, no máximo 3, e tem que ter um intérprete. Nós temos aqui uma norma que foi colocada pela Escritura. Né? Não é eu falando, não é uma tradição de um século falando. Não, é a Escritura. Né? De séculos, é a Escritura que está dizendo que deve ser assim. E é assim que nós devemos seguir. Eu me converti na Assembleia, na Igreja Pentecostal. E isso era normal. Mas eu nunca presenciei
uma pessoa falando em línguas Sim. e tem um intérprete. Então, Nunca. eu também. Já estou com uns 12 anos, né? E já frequentei várias outras igrejas, assim, em questão de congressos e tal, e nunca ocorreu. Né? Nunca. Então, esse é o grande mal. Né? Eu sempre me senti. A irmã Linda. É algo que me incomoda. Sim, Quando alguém começa a falar, a vontade é levantar e ir embora. sim, Porque sim. eu não tô entendendo nada. Então, porque Paulo fala. Quem garante que aquela pessoa tá Isso. falando vem de Deus? Quem Isso. garante que aquilo lá não é o diabo falando através da boca daquela Sim, pessoa? sim. Então, o que o Paulo fala, a nossa mente ela fica infrutífera. Pode falar, irmão. Pra gente em línguas, né? Isso. E ainda fala que porque você não crê, por isso que você não entende. Eu já ouvi isso. Ah, mas aí que tá. O próprio Paulo fala, porque se não tiver um intérprete, a nossa mente fica infrutífera. E ele até fala, como é que aquele que não entendeu vai dar o amém daquilo que você falou se ele não entendeu? Então, aí que eu falo, você fala. Antigamente eu não sabia nem qual o significado do amém. Eu saía falando amém pra tudo. Sim, Amém, sim. É que você tá amém. concordando, Hoje né? em dia eu falo, não Então. sei. Por isso que a gente fala, tem que estar regido pela Escritura. Ela é a regra de fé e prática. Ela deve, a gente vai falar sobre isso, ela deve ser aquilo que a gente fala sobre o princípio regulador do culto, né? É ele que dá as orientações de como deve ser o culto, né? De como deve ser a oração, de como deve ser os cânticos. Ele que conduz, ele que orienta todas essas nossas práticas dentro e fora, né, do período de culto. Então, olha para você ver como as coisas funcionam, né? E completando o que o irmão e a irmã Jana falou aí do não conhecer a Deus, e o próprio Senhor Jesus fala, né, que naquele último dia muitos chegarão a ele, né, e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios, e ele vai falar que não conhece. Sim. Por quê? Porque a gente mesmo acha que está servindo a Deus. Eu achava que adorava um Deus, só que era um Deus na minha mente. Sim. Os ídolos lá, né, irmão? O livrão lá, bonito. É o ídolo dele. Tim Keller é maravilhoso também. Tem hora que até eu olho e falo assim, gente, eu tô certa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que é certo? Por isso que, então, se você estiver seguindo o que a Bíblia diz, e ela for autoridade, ela que for o seu guia, o mundo todo pode estar falando o contrário. Você está seguindo, se você está submisso ao que a Escritura diz, pode ir tranquilo. Fecha o olho e vai tranquilo, né? Então, lembra, ela que vai te levar ao porto seguro. São os cristãos, né? Que estão batendo de frente, né? Com as imoralidades que estão sendo implantadas, né? Sim, então, na sociedade, né? É que nossa sociedade, ela está deixando de ser cristã e está voltando a ser pagã. A gente fala que é um efeito espelho, né? Antigamente, até o século IV, mais ou menos ali, depois que a religião foi aceita, né? A religião cristã foi aceita pelo Império. O Império, pouco a pouco, o mundo foi deixando de ser pagão, né? Pelo menos o Ocidente nessa questão. Teve ali seus 1000 anos ali de cristianismo, né? Aí, de 1500 para cá, depois com o racionalismo entrando com tudo, na era do iluminismo, né, o mundo foi deixando de ser cristão e está voltando a ser pagão. Por isso que a gente vê a imoralidade de hoje, assim, o homossexualismo voltando com tudo, o aborto, tudo. Isso tudo na época ali antes do cristianismo, era desse jeito, né, e tende a piorar. A gente fala que é um efeito espelho, né, o mundo veio pagão, virou cristão e está voltando, né, a ser pagão novamente, porque ele reflete praticamente o antes do cristianismo. Né? A gente vai estudar isso na história da igreja, uma outra hora. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Fala. Mas já não seria também uma das profecias já se cumprindo, porque Sim. muitos apostataram da fé. Isso. Crendo em espíritos enganadores nos últimos tempos, né? Dentro da própria igreja, nos últimos tempos não darão ouvido a essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, né? Trarão para si pregadores que preguem somente aquilo que você quer ouvir. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas não querem ouvir a Bíblia, não quero que nem já falei com várias pessoas assim, né? Mas poxa, a Bíblia diz assim, assim assado. Ah, mas essa é a sua interpretação.
Falei, poxa, mas né? Aí vem essa questão que você dá sentido à escritura. Não é mais o que a escritura fala, o contexto da escritura, o que a gente sempre está falando também, a tradição da escritura. Nós temos 2000 anos de interpretação bíblica. Então, tem muita água passou debaixo dessa ponte aí. E a gente consegue chegar, de fato, ao que a escritura diz de fato, né? A interpretação correta. Porque ela tem uma interpretação só, não tem várias, né? E o mundo hoje está querendo, não. Essa é a sua interpretação. A minha interpretação é o que me dá na telha, né? Na verdade, é aquilo que não me fere, aquilo que não me acusa nas minhas práticas. E é o que a gente tem até falado também, que as pessoas às vezes usam esse livro santo para, né, confirmar as práticas dela, né? As práticas pecaminosas dela. E você fala, meu Deus, então, para onde nós vamos, né? Dá pra gente continuar ou vocês querem dizer mais alguma coisa? Aí, Diogo? Que nem, continua na implicação da Bíblia como autoridade. A palavra do Papa, ou líder, né, não está em pé de igualdade com a palavra. É o que a gente falou lá na questão, né, antes do protestantismo, era só o catolicismo, a autoridade máxima era do Papa, certo? Do líder religioso. Segundo, era a tradição, né? E terceiro vinha a Bíblia, né? E a Bíblia era interpretada segundo o magistério, segundo o clero, né? O povão não tinha acesso, nem tinha acesso à escritura. Então ficava à mercê daquilo que o clero falava, né? Aquilo que Então aí está o perigo, né? Por isso que foi fantástico o trabalho dos reformadores de colocar a Bíblia na mão do povo. E usaram, a gente até falou da imprensa de Gutenberg, né? Que eles, através da imprensa ali, começou a se publicar ali os escritos e principalmente a Bíblia. O pessoal ensinou o povo a ler, né? E tal. E a gente até vai falar isso. A gente, irmãs, nós temos o livre exame das Escrituras. A gente não tem livre interpretação. Certo? A gente tem que lembrar disso, né? Porque a livre interpretação provoca divisões, provoca dissensões, a gente não chega a um consenso. A gente vê isso na questão das várias denominações hoje, né? Uma crê de um jeito, outra crê de outro, né? Tanto que falam que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Que a partir dela se cria aí outras seitas que a gente vê, os Mormons, né? Testemunho de Jeová. Só que a gente vê, que nem a gente falou, que a autoridade dessas seitas, né, dessas igrejas, pseudo-igrejas cristãs, não é a Escritura. A Escritura não é a autoridade. Vai ter um profeta, vai ter um anjo trazendo uma nova revelação, um novo livro, e a gente vai ver isso tudo também, né? Porque a gente tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Essas outras seitas não, elas são guiadas por outras coisas. Não é só a palavra de Deus. É algo mais às vezes, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Até aqui, chegou aqui, ó, né? Implicações, né? A palavra é a revelação única e final de Deus. Coloca aqui, ó, não há outro evangelho. Em Gálatas capítulo 1, do verso 8 a 9, Paulo fala, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, anátema é o quê? Amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, Tá onde, cunhado? está em Gálatas capítulo 1, do verso 8 a 9. Ah, tá. Legal. Isso. Porque tudo que vai além do evangelho é amaldiçoado. Lembra disso. Está fora do favor de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Essa questão aqui do outro evangelho, não sei se vocês lembram do contexto de Gálatas, né? A Jana, você lembra, Jana? O texto de Gálatas, quando a gente estava estudando Gálatas? Que é a questão ali dos fariseus, não é dos fariseus, dos judaizantes, aqueles que tinham crido em Jesus, só que eles não criam que somente a fé salvava. Era fé mais obras. Fé mais a tradição, fé mais circuncisão, fé mais guarda de sábado, fé sem poder comer carne de porco e por aí vai, né? Colocando regras ali para que de fato a pessoa seja salva, né? É aquela coisa, fé mais obras, né? Praticamente é isso. Então,
Paulo ele fala, se você alguém pregar outro evangelho, porque isso é um outro evangelho, não é o evangelho mais puro e simples. Isso leva você ao desfavor de Deus. Você está fora do favor de Deus. Porque Deus se compromete a salvar somente da forma que Ele determinou. E qual que Ele determinou? Mediante o seu Filho Jesus. Mediante a fé na obra daquilo que o Filho dele fez. Deus não está ligado a nenhum outro evangelho, né? Entre aspas, se não for por aquilo que Ele decidiu, Ele fez, né? Mediante o seu Filho. Então, e Paulo fala, é anátema, isso daí é amaldiçoado. Está indo além daquilo que foi determinado pela Escritura. Então, olha só a implicação, né? Quando a gente não prega o verdadeiro evangelho, né? Prega, até falei uma vez, né, pregando sobre Gálatas, né? Não pode ser nenhum maneiro evangelho, né? Nem mais, nem mais, nem menos. Você tem que pregar o puro evangelho, entendeu? Vai pregar um maneiro evangelho para os jovens, né? Para cativar os jovens. Eu falei, não, isso não precisa. A mensagem pura e simples cativa, atrai, né? Mediante ali, o poder do Espírito Santo que os convence. Você não precisa trazer mais nada. Você só precisa pregar, ser fiel na mensagem do evangelho. Porque qualquer coisa que vá além está debaixo, né, da maldição de Deus, da ira de Deus. Porque Deus não se compromete a salvar fora daquilo que Ele determinou. Então olha só o perigo, né? Olha a implicação que isso dá, se não for conforme as Escrituras. Aqui, ó, implicações, continuando, né? Das implicações como autoridade. As atividades, programas, liturgias, música na igreja devem ser avaliadas e harmonizadas com a palavra. Olha só, tudo que a gente faz como igreja, como culto público, a liturgia, as músicas, elas devem ser regidas pela palavra de Deus, devem ser avaliadas e harmonizadas com a palavra. Então, o culto público tem uma forma de ser. Ele é do jeito que é, né, por causa das Escrituras. Pode ter dança no culto? Tem certeza? O que rege isso? A Bíblia. Não. Pode ter teatro no culto? Então, pode ter alguma... Como é que a gente fala? Quando a gente quer honrar alguma pessoa, né? Parabenizar ela, congratular ela. Pode ser feito durante o período do culto? Não. Porque o culto, a gente fala, quando a gente está em culto público, é regido pela palavra de Deus e é voltado para Deus, para a honra, para a glória de Deus. Após o culto público, né, após o período de culto, se você quiser plantar bananeira lá, você pode, entendeu? Mas não no período do culto, porque não tem nada ali que fala ali que você pode fazer outras coisas além daquilo que foi predeterminado como período de culto. Vai lá, meu. Eu já questionei isso para algumas pessoas, né? Aí elas falam, mas Davi fazia. Davi fazia, mas não era dentro do período de culto. Miriam dançou, Davi dançou, amém? Tranquilo, não tem problema. Se você quiser fazer alguma programação, alguma atividade depois do culto público, tranquilo. Eu amo teatro. E eu já fiz teatro durante o período de culto. Mas depois que eu tomei ciência disso, falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver. O culto foi feito para Deus, para glorificar a Deus. Então é para Ele, não é para o homem, não é entretenimento para nós. Entendeu? Se você quiser fazer depois do culto, aí tudo bem, é tranquilo. É uma arte ali, é bom ali para ajudar os irmãos, né, na questão do visual ali, porque é bom, né? Só que dentro do período do culto isso não pode ser feito, né? Por isso que a gente tem aquela regra, né, de o princípio regulador do culto. A gente precisa ter isso em mente, que o culto é regulado pela palavra de Deus, né? Não pelo que a gente quer. A gente vai até falar o pragmatismo depois, e aquilo que dá certo e aquilo que não é certo. A gente vai falar isso já já, né? Que nem a questão das músicas. As músicas devem ser harmonizadas com a palavra de Deus. No Salmo Davi fala, né? Os teus decretos são os temas dos meus cânticos. Eu canto a Bíblia. Se você for ver na questão dos Salmos, os Salmos é o inário de Israel, certo?
E se você for analisar os Salmos, o que os Salmos fala? Fala quem Deus é e o que Deus faz. Os Salmos falam dos atributos de Deus. De quem Deus é, o que Ele faz, sua glória, sua majestade. Então, olha só, se o inário que nós temos na Bíblia fala dos atributos de Deus, o que deve ser cantado nos nossos cultos? Para Deus, né? Tanto a palavra louvor quer dizer o quê? Elogio. Então quando você está lá no culto lá e o hino é falando de vitória, o hino é falando que Deus vai fazer as coisas para você e blá blá blá, você não está glorificando a Deus. Você está voltando aquele momento de louvor, que era um louvor para Deus, para o homem. Olha só, entendeu? O louvor se torna antropocêntrico, né? Falando de você, de como você é um coitadinho, que Deus vai fazer a obra na sua vida. E por aí vai, entendeu? Então, nossas músicas têm que ser o quê? Bíblicas. Têm que ser voltadas para a glória de Deus. Porque assim é como a Escritura diz. Vocês querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Vamos continuar então. Aqui, a emoção, a vontade e os pensamentos humanos não estão acima da palavra, mas devem se submeter a ela. Então, todas as nossas emoções, nossos pensamentos, nós temos que levar cativo a palavra de Deus, né? 2 Coríntios 10, verso 5, se eu não me engano, diz assim, né? Levando todo o pensamento cativo, né? Escravo à obediência de Cristo, né? A palavra de Deus. Todos os nossos pensamentos devem ser orientados e fundamentados na palavra de Deus. Tanto que a gente fala nas nossas práticas, na maneira como a gente vive a nossa vida, né? Eu não vou falar secular, porque toda a nossa vida é voltada para Deus. Como é que a gente pensa sobre o trabalho, sobre a criação de filhos, sobre tudo. Tudo que envolve nossa vida nessa terra envolve a orientação pelas Escrituras. E cabe a nós, né, procurarmos, se debruçarmos sobre a Escritura e ver o que ela afirma, o que ela fala sobre essas áreas, né, e tentá-las transformar segundo o que a Escritura diz. A gente tem falado desde o começo que aquilo que você pensa, aquilo que você conhece acerca das Escrituras, das doutrinas, isso vai reger, isso vai mover as suas mãos e pés, vai mover a sua orientação, vai mover o seu aconselhamento das pessoas, vai mover aquilo que você repreende, aquilo que você faz, o jeito, o modo de você agir. Então, você não pode deixar ser levado, né, pela emoção, a vontade e os pensamentos humanos. Sim, Jana? Quer comais, quer bebeis. Isso. Quer comais, quer bebeis, façais todos para a glória de Deus. Isso aí. Lutero tem uma... Não só na frente da igreja. É seu íntimo, né? Não entendi. Não só na frente dos irmãos da igreja. Sim. Na frente da igreja, na frente das pessoas, mas no seu íntimo mesmo. Sim. Não só de aparência, né? Sim, de aparência. Excelente. Ó, Lutero aqui traz uma frase, ó. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, se o ensinamento que estão trazendo lá, ele não se enquadra com as Escrituras, deve ser rejeitado, né? Aí Lutero até fala, mesmo que está fazendo chover milagre todos os dias, rejeita isso. Então, rejeite porque não importa, você está fazendo... o diabo também faz, né? O diabo também faz, esse é o ponto. Lutero continua aqui, uma outra frase, né? Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Então, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de visões, de revelações, de anjos, de sonhos, não. Que estejamos satisfeitos com o dom das Sagradas Escrituras. Ela é a instrução, dão as instruções abundantes para a nossa vida, né? Para o que a gente precisa viver neste mundo e para aquele que há de vir. Então, e eu queria tratar com vocês
3 palavrinhas que são excelentes, que a gente vai estudar mais pra frente ainda, né? Sobre a questão da escritura, que é o sola escritura, já ouviram falar? Né? Tá no livrinho, sola escritura, nuda escritura, a irmã Aline deve saber, a gente falou um pouquinho sobre ela, nuda escritura, e o tota escritura. A gente vai ver essas 3 palavrinhas hoje, que elas são muito úteis para nos guiar conforme as escrituras, na interpretação, na orientação que nós vamos ter na nossa vida cristã, ao longo da nossa vida cristã. O sola escritura, né, o termo sola escritura, é uma expressão latina que significa somente a escritura. Ela encapsula o princípio reformado de que a Bíblia é a fonte suprema e final de autoridade para a fé e a prática cristã. Segundo esse princípio, a Bíblia é vista como suficiente em si mesma para guiar e instruir os crentes. E não há outra fonte de autoridade que possa estar acima ou ao lado dela. Isso implica que as tradições, ensinamentos humanos e autoridades eclesiásticas devem ser subordinadas à autoridade da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Esse é o sola escritura, esse é um dos temas da Reforma Protestante. Né? Que é, quando você ouve a questão do sola escritura, está envolvendo a autoridade. Né? Praticamente o que os reformadores combateram ali foi, é o que a gente tem falado, é a autoridade, né, da igreja, vamos dizer assim. Né? Porque antes, como eu falei para vocês, a autoridade era o Papa, segundo, tradição, e o terceiro vinha a Escritura. E Lutero colocou ela onde ela deveria estar, que ela é a autoridade máxima, suprema. O áudio está atrasando? Tá travando? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deve ter. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o Wi-Fi. Deixa eu deixar só no celular. Aí, agora acho que foi. Melhorou? Melhorou, já? Ah, ok. Então, o que Lutero estava combatendo ali na época da Reforma era a questão da autoridade, né? Ele colocou a autoridade onde ela deveria estar, ou seja, nas Escrituras. A gente não vai submeter ao que o Papa diz, porque a gente, como eu tenho falado, houve muitas contradições entre os próprios papas que diziam que eles eram infalíveis e inerrantes, o que ele dizia ex-cátedra, né, da cadeira episcopal. Então, Lutero ele colocou ali a autoridade para onde ela deveria estar, na Escritura somente. Por isso que quando você ouve a palavrinha sola Escritura, está falando na questão de autoridade. Uma outra palavrinha que a gente tem que tomar cuidado é o nuda Escritura. Né? Já ouviu falar, Jana? Não? Nuda Escritura? Né? O termo nuda Escritura é uma expressão latina que significa somente a escritura nua. Não sei se você já ouviu falar assim, eu não leio nenhum outro livro, só a Bíblia. Já ouviu alguém falar assim? Não? Parece ser muito piedoso, né? Fantástico. Não, meu irmão ali só lê a Bíblia. Só que tem um grande perigo aí. Né? Esse nuda Escritura, ela representa o quê? Uma abordagem mais restritiva em relação à autoridade das Escrituras. A ideia subjacente é que a Bíblia deve ser entendida e interpretada de forma isolada, sem a necessidade de qualquer influência ou recurso externo, como tradições, ensinamentos da igreja primitiva ou considerações contextuais e históricas. Então você não está nem aí. Não, é só a Bíblia, então o que as pessoas escreveram lá atrás não importa para mim. É aquela coisa que eu até falei assim, eu sou uma ilha, o cristianismo nasceu comigo, né? E daqui para frente eu interpreto a Bíblia conforme o que eu sei e eu não preciso aliás, não preciso nem da igreja. Então é eu e a Bíblia somente. Então esse é um grande perigo. Eu sempre falei para vocês. Eu já ouvi falar que só lê a Bíblia. Sim. O problema é que, tipo assim, ela lê somente a Bíblia, mas ela interpreta como ela quer. Uhum. Então não adianta nada. Sim. Então, esse aí tá o perigo. É porque é aquela coisa, você interpreta do jeito que você quer.
Por isso que eu falei desde o começo para a irmã Aline a questão dos credos e confissões. Isso nos ajuda. O ruim que eu esqueci de colocar a fotinha aqui, mas a irmã Aline deve lembrar a questão dos credos e confissões como os pilares, né? E a Bíblia embaixo, e dali saem as interpretações e bate nos credos e volta a interpretação. Né? Quando não tem os credos e confissões, você atira para qualquer lado. Você pode cair em heresia tranquilamente. Porque você não precisa da tradição, você não precisa do que já falaram, né? Eu falei, tem 2000 anos de interpretação bíblica. Você correr o risco assim de falar uma coisa nova não é difícil, porque o seu coração é inclinado ao mal. Por isso que a gente tem que olhar para trás. Essa abordagem, continua aqui, ó, essa abordagem enfatiza a autoridade exclusiva da Escritura e pode desconsiderar a importância de uma interpretação cuidadosa e informada à luz do contexto histórico e teológico. Que nem, por exemplo, vamos supor ali que você lendo a Bíblia, eu até lembro do pastor Glauber falando, né? Você vê lá, Jesus chorou. Poxa, mas choro não é uma coisa de uma divindade, né? De um Deus, coisa de homem. Aí você chega à conclusão de que Jesus é somente homem, ele não é divino. Né? Porque praticamente é aquela coisa, você isolou um texto e fez uma doutrina daquele texto isolado. Se você olhasse para toda a Escritura, que é o toda a Escritura que a gente vai ver no subsequente, você chegaria à conclusão, não, Cristo é divino e Cristo é humano, é as duas naturezas, né, e tal. É o que a gente chama de união hipostática. Então você chegaria a essa conclusão, né? Olhando para a história, se você olhasse para a história nos concílios ecumênicos que a igreja teve, você ia ver que esse problema foi resolvido. Poxa, Jesus não é só homem, Jesus é Deus também. Não? Um concílio ecumênico lá tratou, segundo a Escritura, que Jesus é divino e divino é humano. Por isso que divino e humano, né? Tem duas naturezas. Então, por isso que eu falo, a tradição ela é importante, ela nos ajuda, nos orienta. Os credos e confissões nos ajudam na nossa interpretação e às vezes são barreiras que fazem com que a gente não caia em heresia, não faz que a gente caia em doutrinas erradas. Por isso que a gente tem que olhar para trás, gente. Né? A gente não pode pensar que que o cristianismo nasceu com a gente, que a gente é uma ilha. Né? A gente lê a nossa Bíblia com uma tradição, né? Com a igreja, junto com uma igreja. Entendeu? Não podemos isolar. O nu da Escritura é perigoso. Só a Escritura nua. Parece ser muito piedoso, mas pode te levar ao erro. Eu só leio a Bíblia. E a Bíblia somente, nenhum outro livro. Isso daí é olha, eu posso dizer, vai fazer você cair em erro. Quando eu chego conversando com as pessoas assim, eu sempre falo assim, você gosta de ler? Tipo, geralmente se a pessoa ainda é um pastor ou algum ministro. Quando a pessoa fala que não gosta, que só leio a Bíblia, eu fico meio assim, falei, tem coisa errada aí. Né? Porque aquele que deixou de aprender deve deixar de ensinar. Certo? Porque é muito perigoso você se deixar ser guiado por alguém que não estuda, que não se debruça sobre as Escrituras. Né? Não, eu só leio a Bíblia e oro. É bom. Mas tem um problemão aí. Né? Eu gosto de usar sempre aquele exemplo de Lutero, que ele fala que o estudo deve ser movido, é que nem um barco a remo. Né? Um é da oração e o outro é da labuta nos livros, na Bíblia e nos demais livros. Se você só usar um, você anda em círculo. Entendeu? Por isso que é importante não ser somente a Bíblia, mas outros livros e também debaixo da oração. Esses dois estão juntos. Se você abandona um, você vai andar em círculo. Entendeu? É aquela coisa, você vai ficar à mercê das suas próprias ideias. E lembrando que isso pode levar outros com você. Então aí está o perigo, certo? A próxima aqui, o tota scriptura, né? O termo tota scriptura é uma expressão latina que significa toda a escritura. Ele destaca a importância de abranger e considerar a totalidade das escrituras. Opa, travou? Travou? Eu falo de novo, ó. Tota scriptura, né? O termo tota scriptura é uma expressão latina que significa toda a escritura. Ele destaca a importância de abranger
e considerar a totalidade das Escrituras na interpretação e aplicação da palavra de Deus. Enquanto o princípio de sola escritura enfatiza a supremacia das Escrituras sobre outras fontes de autoridade, o princípio de tota escritura chama a atenção para a necessidade de não negligenciar ou selecionar partes das Escrituras, mas sim considerar a totalidade da mensagem bíblica como relevante e autoritativa. É mais ou menos assim, para ajudar nessa compreensão do tota escritura. É a questão de não isolar textos. Quando você isola um texto e faz doutrina ali, você vai cair em erro. Por isso você tem que usar toda a escritura. O que um escritor disse aqui? Ó? O Paulo está falando de um texto aqui. Você tem que olhar para o contexto do que veio antes e do que vem depois. Lembra? Se você lembrar nos cultos que nós estamos tendo o estudo de Romanos, toda hora eu estou falando, ó, Paulo falou isso aqui, mas lá na frente ele está falando tal coisa. Será que Paulo está entrando em contradição com ele mesmo? Aí a gente vai ver que não, entendeu? É até aquela coisa, é você usar toda a escritura, não isolar textos. Né? Tem gente que isola, como isola texto? É aquela questão assim, a questão assim da conversão. Vamos supor assim, não, é o homem que se converte a si mesmo e tal, né? A palavra que está falando aqui que você pode usar entre aspas seu livre-arbítrio e escolher Deus. Só que você leu outro texto lá atrás, que está dizendo lá que o homem ele é morto em seus pecados, né? Que ele só pode vir até Deus se Deus o trouxer. Falou, ó, tá vendo? Ó, o texto está falando isso, você está esquecendo disso aqui. Por isso que a gente tem que olhar a Bíblia como um todo e não isolar textos e fazer doutrinas desses textos isolados. A gente tem que usar toda a Escritura, toda ela, porque a gente crê que toda ela é inspirada e como a gente viu, palavra por palavra, né? Então, lembre dessas 3 frasezinhas. O sola escritura, que ela é autoridade. Lembre disso. Quando você ouvir a palavra sola escritura, é autoridade. O nu da escritura é a escritura nua, somente ela, nenhum outro livro. E o tota escritura é não isolar textos, mas ver o seu contexto e ver o que os demais autores falaram sobre esse tema. Para você, né, não isolar e fazer uma doutrina de um texto só. Tá certo? Aí a gente fala aqui, para terminar essa questão da autoridade das escrituras, algumas ameaças, é o que a gente falou um pouquinho, né? Algumas ameaças à autoridade das escrituras, que é o misticismo, experiências pessoais, tradicionalismo e o pragmatismo, né? A gente vai falar sobre todas essas coisas. Se quiser terminar a aula por aqui, a gente, né, depois disso aqui, vocês decidem. O que é o misticismo? Por que o misticismo ameaça as escrituras? O que é o misticismo? É as revelações e as profetadas, né? Que nós vemos em algumas igrejas, que regem as práticas, que regem as orientações. Né? A gente vê lá, fulano teve revelação tal, teve profecias tal, né? Profecia tal que vai reger a sua conduta, reger o seu modo de viver. Isso aqui é um dos que ameaçam a questão da autoridade das escrituras. Porque a escritura não é a autoridade máxima. Tem outra coisa que vai reger a sua vida. Que aí entra nesse negócio de revelação, né? O profeta vai falar tal, a profetisa tal, e a revelação que você teve, os seus sonhos, isso vai ser usado para guiar você. Aí, lembra, isso aí é um grande perigo e é o que a gente está vendo na igreja brasileira hoje, né? A escritura não está sendo mais usada como regra de fé e prática, mas outras coisas. Vocês querem falar alguma coisa? Diogo, tranquilo? Outra ameaça, experiências pessoais. Né? A experiência que você teve vai reger a sua vida. Né? Eu vou lembrar de novo, eu gosto de falar daquele do pastor Glauber, que é uma experiência fantástica aquilo lá. Né? A questão dele ser careca, e uma irmãzinha lá de uma igreja lá, as pessoas perguntando para ele, você veio de igreja tal, né? Não, né? E todo mundo perguntando fazendo a mesma pergunta para ele, aí depois ele descobriu, né? De fato que uma irmãzinha lá assistindo
aquelas reportagens do Globo Repórter sobre baixo espiritismo e viu aquele ritual de fazer a cabeça e veio na mente dela, né? Será que Jesus falando, será que você teria coragem de fazer a cabeça por mim? E ela fica carequinha, né? Aí vão lá no domingão, dão a oportunidade para a irmã, ela some no púlpito e fala para a igreja, né? Você teria coragem de fazer a cabeça por mim? E todo mundo careca, né? Então o quê? Uma experiência, entre aspas, pessoal, regeu o modo de viver da igreja. Olha só. Olha aí onde mora o perigo. Lembra, gente, que a gente falou, todas as experiências, os pensamentos, tem que ter fundamentação bíblica. Tem que ter fundamentação bíblica. Porque a Escritura é a autoridade. Quando a Escritura é colocada de escanteio, a gente fica à mercê dessas revelações, dessas profecias, desses sonhos, dessas experiências pessoais. E isso destrói a igreja. Lembra disso, isso destrói a igreja. Porque, lembra, o nosso coração ele é enganoso. Lembra sempre disso. Por isso que a gente tem que ser regido somente pela Escritura. E a Escritura somente. A Escritura é a única regra de fé e prática. Ela é a única verdade. Ela é a inspirada. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela provém de Deus. Certo? Então, se a gente ficar à mercê das nossas experiências, das coisas que nos sobrevêm, entre aspas, a gente vai fazer com que a igreja caia em erro. Uma outra ameaça é o tradicionalismo. A gente faz tal coisa porque a gente sempre fez assim. Né? A tradição, ela rege a igreja, não é a Escritura. Tem que lembrar que a tradição, ela tem que estar debaixo da Escritura. Que nem a questão, por que você não pode usar barba? Né? Por que você não pode usar calça? Porque é só cabelo comprido e tal. Você traz esse ranço, né, essa tradição, entre aspas, e usa ela para reger o modus vivendi da igreja, o modo de viver, o modo de conduta. Aí tem outro problemão, né, porque a Bíblia não diz nada a respeito daquilo. Né. Usos e costumes às vezes são bons, mas eles não podem ser o padrão de autoridade que rege. Porque as pessoas usam isso, o tradicionalismo, para dizer que você não é salvo. Se você não fizer tal coisa conforme a nossa tradição, você não é salvo, você não faz parte da nossa comunidade. Né? Você é desligado da comunidade. Porque você não faz parte da nossa tradição, de como a gente leva as coisas. Isso aqui, a nossa tradição é de séculos, de tal. Só que não condiz com a Escritura. Então, o tradicionalismo deve ser rejeitado e colocado sobre ele a supremacia das Escrituras. Ela que rege, ela que manda, ela que diz como é que deve ser minha conduta, não o tradicionalismo da igreja. Tá certo? E por último, o pragmatismo. Vocês já ouviram falar do pragmatismo? O pragmatismo é aquela questão daquilo que dá certo, não é aquilo que é certo. Se vamos supor, um negócio de coaching ali, né? Se isso está ajudando a fazer com que o número de membros na igreja cresça, então a gente vai usar isso como regra, como um bom uso para atrair pessoas. Tipo, não vai ser mais só a palavra de Deus, a gente vai usar outras coisas. O entretenimento está dando certo para atrair pessoas, a gente dispensa a Escritura e usa o entretenimento para fazer com que a igreja cresça. Entendeu? É aquela coisa, é o que dá certo, não é o que é certo. Então o pragmatismo tem tomado muitas das igrejas. Que nem aquela coisa que eu estou falando, teatro, dança na igreja, né, e tal, e blá blá blá. Se isso está, entre aspas, ajudando a fazer com que o número de membros cresça, a gente vai usar isso. Porque é o que está ocorrendo na igreja hoje, né? O pragmatismo tem dominado as igrejas, né? É o que tem regido praticamente, né? É porque dá certo, não, tá certo, as pessoas estão vindo, né? Só que é aquela coisa, elas estão vindo pelo entretenimento, não estão vindo por causa da palavra de Deus. É o que a gente falou lá, né? Na questão de Timóteo, né? Nos últimos dias, né? Não vão querer dar ouvido à sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, eles vão trazer para si pastores que preguem aquilo que você quer ouvir. Então é uma forma pragmática de atrair pessoas, não é mais a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus não é a que vai te reger, que vai orientar as suas práticas. Né? Então tem essas ameaças aí, o misticismo,
experiências pessoais, tradicionalismo, pragmatismo, isso ameaçam, querendo ou não, quando a pessoa tem uma visão errada daquilo que deve reger e orientar a igreja. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vocês querem... Vai lá. O que é o iluminismo? Não entendi. O que é iluminismo? O iluminismo. O iluminismo, ele se deu ali no século, se não me engano, 17, que é, vamos dizer assim, a era da razão, a era das luzes. É aquela questão de que tudo pode ser explicado mediante a razão. Então, nessa era do iluminismo, tiraram Deus da jogada e colocaram a razão como aquilo que pode reger e orientar a vida humana. Praticamente é isso. Então, essa é a questão, a era das luzes, a era dos iluminados, né? A gente pode explicar, mediante a questão, vamos até dizer assim, um pouquinho da ciência, tudo por, tipo assim, quando dava um trovão, vamos supor assim, as pessoas falam, não, era Deus bravo, né? Ou eram os deuses, né? Só que a gente começou a descobrir, mediante as ciências, que não é necessário, entre aspas, Deus para essas coisas naturais. Tudo pode ser explicado pela razão. Então a razão foi colocada como aquela coisa que poderia explicar tudo, né? Então se tirou Deus da jogada, né, e colocou somente a razão. Não, a gente pode explicar tudo mediante a razão. Pura e simples. Então, praticamente, o iluminismo é isso. Vamos dizer assim, né? A razão foi colocada, tipo, tira a religião, essas coisas tudo, e vão explicar tudo mediante o nosso raciocínio, o intelecto somente. Só que aí, né? Daí nasceu o liberalismo teológico também, né? Que questão assim, que tudo que não pode ser explicado pela razão deve ser descartado, né? Só que o liberalismo teológico ali já é pro fim do século XIX e pro XX, né? Mais alguma pergunta? Mas, de fato, também é uma ameaça também às escrituras, né? Que é essa questão aí do liberalismo ou do racionalismo, né? Você, não, vamos explicar tudo conforme somente mediante a razão, mediante o intelecto. Aí imagina, você descarta milagre, descarta ressurreição, descarta um monte de coisa, né? Que é o que até acho que falamos na aula passada, né, irmã Aline? A questão do racionalismo, né, e do liberalismo foi a questão de tudo que não pode ser explicado pela razão é descartado da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro humano, foi escrito por homens. Então ela é falha e tal. E esse negócio de curas, milagres, isso não pode ser explicado pela razão pura. Então deve ser descartado. Querendo ou não, é um modo de ler a Bíblia. Quando você usa só o racionalismo, né? Você se descarta o sobrenatural. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem terminar a aula por aqui? Porque tem bastante coisa. A gente ia falar do cânon das escrituras, o limite a lista dos livros inspirados, o que ficou de fora. Aí é com vocês agora. Termina, a gente pode encerrar aqui. Tá bom. Vamos Eu só queria... encerrar, coitada da Jana. Eu só queria indicar para vocês alguns livros sobre a questão aí da autoridade das escrituras. São livros fantásticos, maravilhosos. Primeiro aqui, Pilares da Fé. Acho que a Jana já leu. Não leu, Jana? Tem um capítulo aqui sobre a questão do sola escritura, né? Do Franklin Ferreira, né? Pilares da Fé. Atualidade da mensagem da reforma, né? Fantástico. Tem um capítulo aqui só sobre a questão do sola escritura, né? Desse pilar da fé, que vai tratar da autoridade das escrituras, da importância e tal, falando um pouquinho de tradição, falando que a gente falou um pouquinho de Lutero e tal. É excelente. Se vocês puderem ler, né, adquirir esse livro, é fantástico, é maravilhoso. O outro é Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, né? Se vocês quiserem emprestar, vocês podem falar também. Aqui vai falar um pouquinho sobre a questão das escrituras, né? Só contra a questão da psicologia, né? A questão do pragmatismo, que é o que a gente falou hoje, né? E o misticismo. Ele vai se contrapor um pouquinho sobre essas questões que adentram a igreja e, querendo ou não, tomam
querendo ou não, a autoridade, né, das Escrituras. Roubam, vamos dizer assim, um pouquinho da autoridade das Escrituras. É um grande perigo, né? Até colocou aqui, ó, nossa suficiência em Cristo, 3 influências letais que minam a sua vida espiritual. Isso aqui é um livrinho fantástico. Eu acho que foi um dos primeiros livrinhos que eu comprei na época que eu me converti. Se vocês quiserem emprestado, vocês falam. E o outro é a autoridade bíblica pós-reforma, do Kevin Van Hooser, né? Resgatando sola segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples. Olha só para você ver, o nome desse livrinho aqui em inglês é Autoridade Bíblica Pós-Babel. Pós-Babel, né? Porque ali vai tratar ali dessa questão, entre aspas, dessa bagunça de tantas denominações, de tantas pessoas lendo a Bíblia de modo diferente, né, de várias coisas, né, de tradições diferentes, de modos de ler a Bíblia de forma diferente, que criou essas várias tradições aí que a gente tem hoje, né? Sei lá quantas 1000 denominações. Se eu não me engano, ele fala aqui no começo do livro, umas 38 mil denominações no mundo e por aí vai, né? Por que elas são tão diferentes de si e tal? Só que a gente vê aquela questão do consenso. Lembra que eu falei para vocês que o cristianismo tem pilares centrais que são inegociáveis, né? Que se você negocia ele, você deixa de ser cristão. Só que pontos secundários, né, são pontos secundários, né? Só que ele vai tratar um pouquinho dessa questão, né? Como é que a gente pode, entre aspas, resolver esse problema, né? Porque criou tantas denominações, tradições diferentes, quem é que está certo, quem é que está errado, e por aí vai. É um excelente livro para vocês, tá certo? Se vocês puderem ler, se vocês quiserem emprestado, manda ver, tá na mão, gente. Tá certo? No mais, é isso, gente. Tem até um... Eu ia até citar os puritanos aqui, mas eu acabei esquecendo. Eu ia citar os gigantes da... Cadê? Eu nem sei onde é que tá o livro. Meu Deus. Perdi o livro. Vai ficar por aqui mesmo, gente. Depois, outra hora eu cito. Que é a questão de como os puritanos viam a escritura. E, na verdade, é uma forma que a gente devia ver também, né? As escrituras. A Jana tem, não tem? Ah, não, tá aqui, ó. Vocês querem que eu leia? Eu tenho esse Quer que eu leia? eu não li ele não. Esse aqui é o livro Entre os Gigantes de Deus, do J.I. Packer. Né? Você tem, não tem, Jana? Esse aqui? Tenho. Tem o Santos no Mundo também. Santos no Mundo, fantástico, né? É a questão dos puritanos e a Bíblia. 157. 157, página 157. Ele fala aqui praticamente como os puritanos viam essa questão das escrituras. E eu espero que a gente possa ter, né, essa mesma percepção com a questão das escrituras. Né? Ó, o capítulo 5 aqui, ó, os puritanos como intérpretes da Bíblia. Abrimos este capítulo com a narrativa de John Owen sobre um episódio que lhe foi descrito por Dr. Thomas Goodwin. Disse Owen que Goodwin, em seus dias de estudante, aí ele fala aqui, né, a questão, né? Muito tendo ouvido a respeito do Sr. Roger de Dedham, John Roger, um dos primeiros pregadores puritanos. Ele fez uma viagem a fim de ouvi-lo pregar. O Sr. Roger falou sobre a questão das escrituras. E no sermão fez uma censura às pessoas por negligenciarem a Bíblia. Aí ele fala aqui que ele personificou Deus. Ele personificou Deus diante do povo dizendo: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia, e ela já na casa deste ou daquele, coberta de poeira e teias de aranha. E não vos incomodais em lhe dar ouvidos. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. E ele tomou a Bíblia de sua almofada como que se estivesse se retirando. Mas imediatamente voltou-se para eles e personificou o povo diante de Deus, caindo de joelhos, clamando e rogando de maneira mais veemente: Senhor, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós. Aí ele fala bem assim, ó: mata nossos filhos, queima nossas casas,
Destrói os nossos bens, mas poupa-nos da tua Bíblia. Não tire de nós tua Bíblia. Então novamente personificou Deus para o povo, dizendo: Vós dizeis assim? Bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós. Vereis como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais, e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Por meio dessa encenação, conforme o doutor me contou, o Sr. Roger deixou a congregação de uma tal estranha postura que todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. E o Sr. Goodwin me disse que ele mesmo, quando saiu, pendurou-se por um quarto de hora ao pescoço de seu cavalo, chorando antes que estivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre todos os ouvintes, após terem sido repreendidos por negligenciarem a Bíblia. Fantástico, fantástico. Então, essa praticamente era a visão dos puritanos com a questão da Bíblia. Eles não negligenciavam a Bíblia. Porque, lembra, gente, ela é a única regra de fé e prática. Ela é aquela que guia vocês, guia as práticas cristãs, guia o culto, guia a vida cristã. Por isso que nós temos que dar ênfase à Escritura e à Escritura somente. Porque ela é a palavra de Deus para nós. Lembre disso. A visão dos puritanos praticamente era essa. Ele até fala: Senhor, mata nossos filhos, toma nossos bens, destrói eles e tal, né? Mas poupa-nos da tua Bíblia. Porque sem a Bíblia, a gente não tem acesso. Né? Porque a gente falou da revelação especial, lembra? Né? A gente não tem como ser guiado ao porto seguro, que é de fato os portões celestiais. Que a palavra é a única que nos guia a nossa fé, nos mostra o nosso Deus, nos mostra o Filho Jesus Cristo, né? E faz com que a gente se fie nele toda a nossa confiança. Então imagine se nós não tivéssemos essa dádiva que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que dar importância a ela, e nela somente. Por isso que quando vocês forem para uma igreja futuramente, cobrem isso daqueles que pastoreiem vocês. Eu quero ser pastoreado com a Bíblia. Eu preciso desses pastos verdejantes. Eu não quero emoções, eu não quero essas visões, eu não quero nada, eu só quero a Escritura. E a Escritura somente, porque ela é a única coisa que pode alimentar a nossa alma. Lembre disso. Por isso que a gente não pode negligenciar, irmãs, a Escritura. Amém? Então, fica com esse estudo aí para vocês. Aí a próxima lição a gente entra no cânon das Escrituras, né? A lista dos livros aí. Certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente finalizar? Pairou o silêncio. Tá certo, então. Então vamos. Outro bom também é esse aqui, ó. Ah, não. Ó, ela fazendo inveja aí, ó. Teologia dos Puritanos. Não. Tá fazendo inveja aí. Ó, irmã Aline, se isso daí cair na cabeça, mata esse livrão aí, ó. Nossa, esse é grosso. Olha só. Muito bom esse aí, hein? Teologia puritana. É maravilhoso. Espero que a gente possa trabalhar na história da igreja os puritanos com vocês. A gente pode aprender muito com os puritanos. Nesse livro aqui, ele fala, né, a princípio, das sequoias. Vocês já ouviram falar da sequoia? Aquelas árvores gigantes que para você abraçar ela precisa de umas 15 a 20 pessoas, mais ou menos. O J.I. Packer ele fala que os puritanos, em questão espiritual, era como aquelas árvores, sabe? E ele falou: a gente é esses galinhos pequenininhos aqui, ó, enquanto esses irmãos na vida espiritual era assim, desse jeito. Aí tem aquela questão, quando a gente sobe nos ombros de gigantes, a gente consegue ver mais longe. Então a questão que ele usa assim de a gente aprender com esses homens e essas mulheres de Deus. É fantástico, de fato. Eu me encanto muito e eu amo muito quando eu estudo a questão dos puritanos, né? Tem muita coisa boa a aprender com eles. Tá certo?
Até o livro até fala aqui, ó, imitai a fé que tiveram, né? E essa é a questão deles querendo praticar tudo que a Bíblia diz na sua vida cotidiana, na sua vida prática, né? Querer reformular tudo segundo a Escritura, buscando a pureza em tudo. Tá certo? Vamos orar então para a gente terminar? Pai querido, Pai bendito, obrigado, Pai, por essa aula, obrigado por essas palavras. Senhor, que a gente possa colocar a Bíblia onde ela sempre deve estar, na autoridade máxima da nossa vida. Que o Senhor possa nos guiar, nos orientar por ela. Que somente através dela, Pai, nós conhecemos a Ti verdadeiramente. Somente através dela nós, ó Pai, aprendemos do Teu Filho Jesus. Somente através dela, ela nos conforta o nosso coração. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Que a gente possa não negligenciá-la, Pai, mas buscá-la, entendê-la, lê-la todos os dias da nossa vida para Te conhecer mais, para chegar mais perto de Ti, ó Pai. Porque com ternura inaudível, Senhor, o Senhor tem nos falado em nosso coração mediante essas palavras maravilhosas, ó Pai. O Senhor tem inflamado nossos corações dia após dia quando nós ouvimos a Tua voz soar mediante essas palavras quando são lidas. Senhor, continua falando conosco. Não permita que nós negligenciamos essa dádiva que o Senhor nos concedeu. Mas, ó Pai, que nós possamos apreciar cada dia mais e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor disse para a nossa vida cotidiana, para a vida da igreja, ó Pai, para abençoar o Teu povo. Que o Senhor possa continuar nos moldando a imagem do Teu Filho mediante a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãs.